orçamentária. E sobre isso falamos agora com Felipe Barros, deputado federal pelo PL do Paraná, presidente dessa Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Seja muito bem-vindo, ótima noite, obrigada por nos atender. Boa noite a todos os telespectadores da Band News, uma alegria falar com todos vocês nessa noite. Deputado, gostaria de entender, além desses pontos que são condicionais a esse texto, outros que levam à apreciação, à análise, como o senhor pontua o que traz até aqui essa nova lei Juliana Marins? Veja, na semana passada, quando eu tomei conhecimento que o governo brasileiro, naquele momento, não iria custear o traslado do corpo da brasileira Juliana Marins, eu imediatamente resgatei esse projeto de lei que estava parado aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional há mais de 10 anos. É um projeto de lei de autoria da deputada Giovânia de Sá. Designei a relatora, a deputada Carla Dixon, e nós aprovamos ele hoje no plenário da Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional. Porque eu acho que o primeiro ponto que nós temos que destacar é que o projeto de lei traz critérios objetivos para que o Estado brasileiro tenha essa despesa. Nós estamos falando de brasileiros que eventualmente morram fora do país, cujas famílias não têm o dinheiro para trazer os corpos de volta para velar com dignidade os seus entes queridos. Esse custo, do nosso ponto de vista, essa despesa tem que ser do Estado brasileiro, nas hipóteses e nos critérios objetivos que a deputada Carla Dixon trouxe no seu relatório. Ninguém aqui está andando avião da FAB para lá para trazer, eventualmente, o corpo de algum brasileiro que morra fora do país, mas está sim colocando essa obrigação ao Itamaraty. Custei os custos de uma passagem para que o corpo do brasileiro ou brasileira que morra eventualmente fora do país, cuja família não tenha dinheiro para pagar esse corpo de volta, o Itamaraty custeia, então, para trazer esse corpo de volta para o Brasil. Não é minimamente razoável a gente pensar nessa hipótese, e na hipótese da família não tendo dinheiro, esse brasileiro ou brasileira sendo velado como um indigente fora do país. Nós estamos falando de brasileiros, esse é o papel do Estado, o Estado tem que ter essa responsabilidade, cumpridos os requisitos objetivos trazidos pela deputada Carla Dixon, e nós ficamos todos muito satisfeitos por termos conseguido aprovar por unanimidade dos membros esse projeto na tarde de hoje. E o senhor acredita que essa é enfim, a oportunidade que a gente tem desse tipo de apreciação, haver também um aumento do número de brasileiros que estão nessa mobilidade internacional, estão viajando mais? Como é que ficam o olhar também, né, não só da própria comissão, mas também até junto ao Itamaraty, sobre essas condições de segurança perante os brasileiros que são viajantes? Veja, nesse caso específico da brasileira Juliana Marins, lamentavelmente, houve uma sucessão de erros por parte do governo da Indonésia. No nosso ponto de vista, também não houve a devida pressão do governo brasileiro no governo da Indonésia, mas, infelizmente, não adianta nós chorarmos por aquilo que já aconteceu. O que nós temos que fazer, estamos fazendo, é tentarmos estabelecer critérios legais daqui para frente. Os brasileiros, claro, estão viajando o mundo todo. Nós temos visto também muitos imigrantes de outros países vindo ao Brasil, mas o projeto de lei aprovado na tarde de hoje, ele é muito significativo, porque se o Estado tem que servir para alguma coisa, certamente essa é uma delas. Essa foi uma grande discussão que nós tivemos hoje à tarde aqui, inclusive no momento do debate desse projeto de lei. Alguns defendiam que o Estado brasileiro não deveria ter essa responsabilidade, e eu defendi, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que sim, essa é sim uma responsabilidade do Estado brasileiro, cumpridos os requisitos legais trazidos pela deputada Carla Dixon em seu relatório. Se a família não tem dinheiro para trazer o corpo do seu ente querido de volta, o Itamaraty pode sim custear. O Itamaraty já tem um custo gigantesco para manter as embaixadas do Brasil mundo afora e, portanto, não vai fazer diferença alguma que nessas situações de brasileiros mortos fora do país, cujas famílias não tenham dinheiro para trazer o corpo de volta, que o Itamaraty arque com essa despesa. Nós estamos falando de amor ao próximo, de uma ajuda humanitária a famílias de brasileiros. Temos que ter um mínimo de civilidade, de amor ao próximo, para, independente de qualquer outra coisa, entendermos que se brasileiros cujas famílias não tenham condições financeiras para trazer
esses corpos de volta. Então, repito, fiquei muito contente com a aprovação por parte da Comissão de Relações Exteriores na tarde de hoje. Deputado, e na prática, como os familiares que possam passar por essa situação acionam essa lei, acionam esse tipo de assistência legal? É através do consulado, é através do governo brasileiro diretamente? Como é que fica no trâmite o entendimento da prática dessa aprovação? Sim. O projeto de lei traz todos esses caminhos que a família deverá percorrer, caso esse projeto seja aprovado posteriormente no plenário da comissão, mas através do consulado no local da morte do brasileiro ou da brasileira fora do país. A família aciona o consulado e o consulado, então, que tem a sua despesa própria, diga-se de passagem, o consulado assume os custos da compra de uma passagem para que o corpo desse brasileiro ou dessa brasileira seja colocado dentro do avião e retornado ao Brasil, para que a família tenha a dignidade de velar o seu ente querido no Brasil e não ver o seu ente querido sendo velado como um indigente em outro país. É muito importante o ponto de famílias que precisam, que não têm realmente condições financeiras para arcar com isso, ter essa proteção, essa ajuda. Só que um dos pontos de condicionais também do texto é disponibilidade orçamentária do governo. Em meio a essa crescente fase desafiadora da economia, macroeconomia, nossa dívida, enfim, com relação ao PIB, principalmente beirando já os 80% e demais indicadores do mercado que preocupam, como é que fica esse ponto, essa condição, caso, por exemplo, não tenha disponibilidade orçamentária governamental? Qual é o caminho de saída, se é que há dentro desse texto? Sim, essa é uma boa notícia, uma excelente pergunta, porque a deputada Carla Dickson, na sua primeira versão do seu relatório, havia colocado a questão da disponibilidade orçamentária financeira e nós, durante o momento da discussão desse projeto de lei, optamos por unanimidade em retirar essa condicionante. Como eu disse, o Itamaraty tem o seu recurso próprio, as embaixadas do Brasil mundo afora também têm o seu recurso próprio, e, portanto, certamente as embaixadas e os consulados brasileiros em cada um dos países que nós temos representantes legais têm a possibilidade legal de fazer essas aquisições, independente da disponibilidade financeira do governo de plantão ou do próprio Itamaraty. Então, nós retiramos, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa condição para que o projeto de lei avançasse. Deputado Felipe Barros, muito obrigada por suas contribuições aqui nesses esclarecimentos muito importantes sobre essa aprovação da Comissão de Relações Exteriores da Lei Juliana Marins. Ótima noite para o senhor, bom trabalho e até a próxima. Uma boa noite a todos. Obrigado pela participação. Obrigada.